Bom dia. Yay, 2 times in a row. Aham, 2 vezes seguidas já acertei. Well, this is almost our last session. I guess we have this session and one more session. Já é quase nossa última sessão, temos essa e mais uma apenas. And I think we're a little low on time. We're going to go till what, 9? A gente vai até que horas? 9h40, é isso? I think 9:40, something like É. that. 9h40. So let's just pray. I did not prepare a slide presentation for you this morning. Hoje de manhã não tenho uma apresentação de slide para vocês. I'm just going to talk from my heart. Shiloh's going to share something here with me. Eu vou falar do meu coração, a Shiloh vai partilhar alguma coisa também comigo. And we're going to pray that it will be exactly what you need for E- where you are. Oremos para que seja exatamente aquilo que vocês precisam, onde vocês estão. So let's pray. Oremos. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celeste, we thank you so much for how you've blessed us during this conference. nós te agradecemos muito por tudo quanto tu nos abençoaste nessa conferência. Lord, I know you've been speaking to all of our hearts. Eu sei que tu tens falado aos nossos corações. And Lord, we do not want to leave here the same way that we came. Não queremos sair desse lugar da mesma maneira como entramos aqui, Senhor. We are praying that you will truly take us home and continue to revive our hearts and spirit. Nós oramos para que nos leves verdadeiramente ao nosso lar e reavive, Senhor, o nosso espírito. So Lord, thank you that that's your joy and your delight to do. Obrigado, Senhor, porque essa é a tua alegria e tu te deleitas em fazer isso. And Lord, now as I share and as Shiloh shares, E à medida que eu e a Shiloh partilhemos alguma coisa aqui, I just pray that you will speak through us this morning. fala, Senhor, por meio de nós esta manhã. We haven't planned out exactly what we're going to say, Não planejamos tudo exatamente que vamos dizer, but we're asking that you will direct what we have to share. mas queremos te pedir que nos orientes quanto àquilo que temos que partilhar. And most of all, we are just praying that you will be glorified. E, sobretudo, Senhor, oramos para que tu sejas glorificado. Thank you for hearing this prayer. Obrigado por ouvir nossa prece. In Jesus' name, Em nome de Jesus oramos. amen. Amém. Amen. So, just a few things from my heart today. Algumas coisas que estão no meu coração que eu queria partilhar com vocês hoje. I think the title for this seminar was Hope for the Weary and the Waiting. Eu acho que o título desse seminário é Esperança para o cansado e para o sobrecarregado. And I think healing might have been part of that. Healing might have been part of that title too. Eu acho que a cura também faz parte desse título. But anyway, I want to share a story. It comes out of my second book, Daring to Live by Every Word. Eu queria partilhar uma história que vem do meu segundo livro, Ouse Viver pela Palavra. And this story happened in communist Romania back in the 1960s. E essa história aconteceu na Romênia comunista back in the... 1960s. lá pela década de 60. There was a lot of persecution against Christians and believers. Houve muita perseguição contra cristãos, contra os crentes. And there was a lot of Adventists that were being arrested and taken to prison. E houve muitos adventistas presos e levados, à cadeia. And there were 8 believers that had been Seventh Day Adventist believers that had been arrested. E 8 adventistas foram presos. And they were riding in this ox cart, being taken to prison. E eles estavam nessa charrete aí puxada por bois sendo levados à prisão. And as they were going, what were they doing? E enquanto eles estavam indo nessa charrete, o que é que eles estavam fazendo? O que é que vocês acham que eles faziam? Singing. They were singing. Cantavam, isso mesmo. They were singing. Maybe some of you read the story. Talvez alguém já tenha lido a história. She did. A few. No, she didn't. Okay. Amen. A few days later, Alguns dias mais tarde, the same driver, he was taking a priest. o mesmo motorista, he was taking... A priest to his church, to his parish, not ele to prison. estava levando nesse mesmo dia um sacerdote para a sua igreja. And they went over some bumps in the road, E ele passou por alguns solavancos aí na estrada. and the priest started swearing. E esse sacerdote, esse padre, começou a xingar, He, sta- praguejar.
he started swearing, and the man who was driving, E o rapaz que estava dirigindo, he's like, "This is strange." isso aqui é estranho. Last week, Na semana passada, I was taking a group of Christians to prison, eu levei um grupo de cristãos para a prisão and they were singing. e eles cantavam. And now I'm taking this priest E agora eu levo o padre to his church, para a igreja and he's cursing e ele God. está praguejando contra Deus. I need to understand the difference. Eu preciso entender a diferença disso aqui. So he went back and learned more about those people he had taken to prison. Então ele começou e voltou para aprender um pouquinho mais sobre aquele povo que ele levou para a prisão. Quem são eles? And he found out that they were Seventh-day Adventists. Descobriu que eram adventistas do sétimo dia. And as a result of that experience and his testimony, E como consequência dessa experiência, do testemunho, there were 3 different families that came into the Seventh-day Adventist church. 3 famílias diferentes entraram na igreja adventista também. And one of them are personal friends of mine. E uma dessas famílias são amigo meu, pessoal. That's how I know the E story. é por isso que eu sei dessa história. Because one member from the family is a Seventh-day Adventist pastor today. E um membro dessa família hoje é um pastor da igreja. So I love the story because it's an example of praising God when everything is going wrong. Eu amo essa história porque é um exemplo de louvar a Deus quando tudo dá errado. And I see stories like that and I say, Lord, I want to be able to be like that. E eu ouço histórias assim e eu penso comigo, Senhor, eu quero ser assim de alguma maneira. But if we can't praise God when the times are good, E se a gente não consegue louvar a Deus quando as coisas estão bem, how are we going to praise Him when the times are bad, right? imagina se a gente vai conseguir quando as coisas dão ruim. So God is allowing us a period of probation right now. Então Deus está permitindo que nós tenhamos um período de provação agora, He's allowing us a period of probation to grow our faith and our trust in Him. para que esse período de provação faça a nossa fé aumentar e também a nossa confiança nele. If you look at the Bible, we see that faith is one of the most emphasized gifts in all of Scripture. Se a gente analisa bem as escrituras, nós vamos ver que a fé é um dos dons mais enfatizados por toda a Bíblia. And it's the gateway. It's the gateway to God's gifts. E é a porta de entrada para os outros dons de Deus. So God is growing and testing all of our faith. Então Deus está desenvolvendo e testando a nossa fé. He's growing us through the trials, through the pain, through the joy, through the suffering. E esse desenvolvimento passa por provações, por dores, por sofrimentos, He's growing us through many difficult experiences in our lives. por muitas experiências difíceis na nossa vida. Experiences that we don't always know, like, what is God doing? Where is He? Experiências que a gente nem sempre sabe o que Deus está fazendo, onde é que Ele está, é o que a gente se pergunta. I don't feel Him. I feel like I'm all alone. Eu não sinto que Deus está perto de mim, parece que eu estou sozinho nessa Where situação. is he? Onde está Deus? This is a struggle for us. É uma luta para a gente. I want to direct our minds to a scripture in Matthew 15. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 15. And then, Shiloh, I'm going to have you share your testimony briefly. E em seguida eu vou pedir que a Shiloh partilhe um pouco do seu testemunho. Matthew 15. Mateus 15. And I'm going to kind of summarize the story here. Eu vou resumir um pouquinho a história, But basically, we see a Canaanite woman. mas basicamente a gente vê uma mulher cananeia. She's, I'm looking at verse 21. 21. Yeah, 21 and on. Versículo 21 em diante. So basically, I'm looking at a Canaanite woman that is desperate to see a miracle. Basicamente é uma mulher cananeia que está desesperada por um milagre. Her child is sick. A filha dela está doente. And she says, my daughter, she's grievously vexed Ela diz, with minha a demon. filha está miseravelmente endemoniada, verso 22. So she is desperate for a miracle, and she's heard about Jesus. She knows Jesus can perform this miracle. E ela precisa muito de um milagre, ela ouviu falar de Jesus e ela sabe que Jesus pode realizar esse milagre. But the interesting thing is, when she comes to Jesus, Mas o interessante é que quando ela se aproxima de Cristo, He does not answer her a word. He doesn't say anything. ele não diz uma palavra a ela, nada. Now, how is it in your life when you come and you pray, and it's like Jesus is silent. He's ignoring your cries. Já aconteceu com você na sua vida que você ora e parece que Jesus está silente?
Ele ignora Have you seus ever felt clamores. that? Já se sentiram assim? Well, with this story, Jesus did not only ignore her cries, more things happened, right? Mas nessa história, Jesus não somente ignorou os seus clamores, mais So, coisas aconteceram. Obviously, this woman is really passionate. She's crying after Jesus. É claro que essa mulher está interessada, ela está clamando por Jesus. So he answers her not a word. Ele não diz nada. And then his disciples say, E logo os discípulos de Jesus dizem: send her away. She's making too much noise. despede Send essa her mulher, away. ela está gritando muito. Now, how would you feel if you were that woman Como você se sentiria se você fosse essa mulher? and you were crying after Jesus and he ignores you and then the disciples try to send you E away? você clamando por uma ajuda de Cristo e ele ignorando você e os discípulos dizendo: manda essa pessoa embora daqui. But then Jesus finally speaks. Mas finalmente Jesus fala. He finally speaks. E ele diz: And he says, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Okay, so I'm going to look at you, my sister. Eu vou olhar para você, minha irmã, And this is you in this story, right? e aqui é você nessa história. And basically, Jesus is saying to you, E Jesus está dizendo para você: I didn't come to help you. eu não vim aqui para ajudar I você. came to help them. Eu vim para ajudar eles aqui. How would that make you feel? Como que você se sentiria? Oh, Ah, Lord, what about me? Senhor, e quanto a mim? I desperately need help. Mas eu preciso muito da sua ajuda. And you didn't come to help me? Mas você não veio aqui para me ajudar? Have you ever cried out to Jesus like that? Vocês já clamaram a Deus assim? Where are you? Onde o Senhor está? Now, this woman could have turned and walked away. Essa mulher poderia ter virado as And costas she e could ido have said, embora. I'm not going to believe this Jesus anymore. Poderia ter dito: eu não creio mais nesse He's Jesus. not who he says he is. Ele não é aquele quem diz que é. He doesn't really care. Ele não se importa mesmo. He's not going to help me. Ele não vai me ajudar. But did she turn away? Mas será que ela voltou as costas para Cristo? You know what she did? Sabe o que ela fez? She worshiped. Ela adorou. She worshiped him. Ela o adorou, diz a Bíblia. Even though it didn't seem like he was helping her, she worshiped him. Mesmo parecendo que ele não ia ajudá-la, ela o adorou. And she pleaded, Lord, help me. E ela rogou: Senhor, socorre-me. But then he spoke to her again. E aí ele falou com ela novamente. And he said, it's not good to give the children's bread to dogs. Ele disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos What is cachorrinhos. what has Jesus just called her? O que é que Jesus acabou de chamá-la? A dog? Um cachorrinho? Now, if there's a good time to be walking away, now's the time, right? Se você titubeou da primeira vez em não ir embora, agora é a melhor hora de abandonar essa situação. I'm not going to believe in this Jesus Ah, anymore. não creio mais nesse Jesus. He doesn't care. Ele não se importa comigo. He ignored me. Ele me ignorou. He told me he doesn't have what I need. It's only for them. Ele me disse que eu não tenho, não posso ter o que eu preciso, é só para as outras pessoas. And now he called me a dog. E agora me chamou de He cachorro. doesn't care about me. Ele não se importa comigo. I don't know if you've ever felt this way Não in sei your se walk você with God. já se sentiu assim na sua caminhada com Deus. When you pray and pray and pray, Ora, 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 and you feel like nothing is happening. e parece que nada acontece. Nothing is happening. Nada. But the woman says, Mas a mulher diz o seguinte: yes, Lord, I Sim. agree. sim, Senhor, eu concordo. I'm paraphrasing, okay? Estou parafraseando o que ela This disse. isn't the exact words, but I'm paraphrasing. Verso 27. I'm not worthy. Eu sei que eu não sou digna. It's true. I don't deserve what you have for me. Eu sei que eu não mereço o que tu tens para mim. But even the dogs get something, some crumbs from the master's table. Mas até os cães recebem alguma coisinha, nem que sejam as migalhas da mesa dos seus donos. Lord, all I need is a crumb. Senhor, tudo que eu preciso são das migalhinhas. Amém? I just need to touch the hem of your garment. Eu só preciso tocar na orla das suas vestes. I just need a touch, that's Só all. preciso tocar. I need a touch of healing. Eu preciso de um toque de cura. And you know what Jesus said? E sabe o que Jesus disse? He said, "Oh woman, great is your faith. Oh, mulher, grande é a tua fé. Let it be to you according as you desire." Seja isso feito para contigo como tu desejas. And her daughter was healed from that same hour. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. You know, amen? Amém? It's interesting, I mean, when we look at the story, it seems like this woman was an annoyance. She was an irritation. Quando a gente analisa essa história, parece que essa mulher era um incômodo, perturbava a situação.
But when we look at the context of the story, we see that Jesus came into that region. Quando a gente vê o contexto da história, Jesus entrou nessa região And the very next verse 29, he departed from there. e no verso 29 ele partiu dali. And so you know what that tells me about Jesus? Sabe o que isso me diz sobre Jesus? She wasn't just an accident in his path. Ela não foi somente um acidente no caminho de Cristo. He came there just for her. Ele foi naquele local simplesmente para se encontrar com And ela. actually, if you read in Ellen White, she tells us that exactly. E é o que Ellen White diz isso exatamente no livro. So I don't know where you are in your journey. Eu não sei onde você está em sua jornada espiritual. I don't know the battle scars that you have endured or that you're enduring right now. Não sei as batalhas que você já passou ou que está passando agora. I don't know how you're bleeding Não sei o que você está clamando, rogando a Deus, or how you're hurting. ou se você está magoado, But Jesus knows. mas Jesus sabe. And in those darkest times, He has not forsaken us. E nos momentos mais obscuros da sua vida, Ele não te abandona. And He's just waiting to reach out and touch us. Ele está aguardando o momento certo para estender o braço e tocar na gente. Even when we can't feel Him, He's there. Mesmo quando nós não sentimos, Ele está ali. He's there. Ele está ali. I want Shiloh to share a precious personal testimony from her life. Eu queria que a Shiloh partilhasse um testemunho precioso da vida dela. And then I'm going to share a little bit more about my faith journey with waiting and what it means to wait and trust in God. E eu vou falar depois um pouquinho mais da minha jornada de fé em esperar e confiar em Deus. Those of you that were at the evangelism talk yesterday Aqueles que estiveram ontem na palestra sobre evangelismo, antes de sairmos, heard about how Melody and I met at the revival series that she was working with. ouviram como Melody e eu nos encontramos. And I told you that I had gone up during that time to ask for prayer because of depression. E eu falei que eu me levantei e pedi oração porque eu estava com depressão. That weekend, God lifted my depression. Naquele fim de semana, Deus tirou minha depressão. And I didn't struggle with it for 5 years. E por 5 anos eu não precisei lutar com isso. And then He allowed it to come back. Mas Ele permitiu que isso voltasse. Not because He wanted me to hurt, Não porque Ele queria me magoar ou me machucar, but because He wanted me to heal. mas porque Ele queria me curar. He didn't let it come back until I was in a safe place, Mas Ele não permitiu que essa depressão voltasse até que eu estivesse num local seguro, where I had safe people and people I could trust. onde houvessem pessoas em quem eu pudesse confiar. One of those people was a friend of mine named Bailey. Uma dessas pessoas, um amigo meu chamado Bailey. She had been my roommate, and then she was the assistant dean in my dorm in college. A gente dividia o mesmo quarto na época de faculdade. And I started struggling again with my depression. E eu comecei a lutar novamente com a depressão. And this time I started self-harming as well. E dessa vez eu comecei a me mutilar também. I didn't want anyone to know. Eu não queria que ninguém soubesse. That's a shameful thing, right? É uma coisa, né, vergonhosa. So I didn't tell anyone. Então eu não contava para ninguém. But because I didn't tell anyone, Mas por não contar a ninguém, no one could help. ninguém podia me ajudar. So finally one night I texted Bailey Então, finalmente, uma noite, eu enviei uma mensagem de texto para essa minha amiga Bailey. and I just said, "Hey, can we talk?" E eu disse, será que a gente pode conversar um pouquinho? She kicked her roommate out of her room Ela pediu para a coleguinha de quarto dela ir embora and had me come in. e me convidou. She had the lights on low and soft music playing. A luz estava a meia luz, o quarto, uma musiquinha baixa. And she wrapped me up in a blanket, Ela me enrolou num cobertor. and then she just listened. E agora vamos ouvir. And she let me tell her what was going on. E ela deixou que eu falasse tudo o que estava acontecendo comigo. And I showed her the cuts on my arm. E eu mostrei para ela os cortes que eu fazia nos meus braços. Now, I was expecting Bailey to be nice Eu esperava que a Bailey fosse amável, because she's Bailey. porque é Bailey.
And I was expecting her to be sweet because she's Bailey. Então, e que fosse uma pessoa que fosse dócil ali também, porque assim era como ela era. But I wasn't expecting her to go and get the first aid kit. To go and get the first? First aid kit, like the medicine. Ah, mas eu não esperava que ela fosse buscar o kit de primeiros socorros. And I wasn't expecting her to put the medicine on my cuts E não esperava que ela fosse pegar um remedinho para botar nos meus cortes and to touch the cuts. e tocar as feridas. I didn't even want to touch the cuts. Nem eu mesmo queria tocar nessas feridas. Those were everything bad about me. Cada ferida era uma coisa ruim que eu tinha em mim mesmo. I didn't think anyone would want to touch them. Eu acho que ninguém gostaria de tocar nas feridas. But because she did, Mas pelo fato de ela tocar, I saw that Jesus wanted to also. eu vi que Jesus também queria tocar nas minhas feridas. And that he was sitting in that space with me. E que ele estava sentado ali naquele local conosco. He wasn't leaving me alone. Ele não estava me deixando sozinha. And he never would. E nunca me deixaria. Amen. Amém. Thank you, Shiloh, for being vulnerable and sharing that. Obrigado, Shiloh. É uma situação que a gente se coloca vulnerável, né, contando essas histórias. Mas obrigado por compartilhar. You know, we all have places in our life, wounds that bleed. Todos nós temos feridas na nossa vida, é ou não é verdade? And sometimes E às vezes, those are so private and personal, we don't want anyone to know. essas feridas são tão particulares, tão Right. pessoais, que a gente não quer que ninguém saiba delas. But I love what Shiloh just shared about how her friend touched her bleeding wounds. Mas eu amo ouvir essa história de como a amiga dela tocou as suas feridas. Because it Sangrando. gives us a beautiful picture of what Jesus is doing and longs to do in our life. Porque isso nos dá uma bela imagem do que Jesus está fazendo e anseia fazer em nossa vida. He's just asking us to trust us, trust Him with those. Ele só pede que nós confiemos nele. I don't have a lot of time to share what I would like to share because usually this testimony I can take a couple hours to share. Não tenho muito tempo para partilhar o testemunho, que leva geralmente 2 horas, But that's okay. mas tudo bem. I pray that just this little part will be an encouragement to you. Minha oração é que pelo menos essa partezinha seja uma motivação para vocês. The good news is A boa nova é, the whole testimony is in my newest book, which is My Single Joy. todo esse testemunho está no meu novo livro, My Single Joy, Minha Alegria Única. The bad news is O ruim é, I was planning to give away a number of those books here this morning, eu planejava distribuir alguns livros aqui hoje de manhã, but I've already given away a lot of them in the last day or two. mas nesses últimos dias eu já distribuí bastante. So there'll be about 5 of you today that actually get one of those books. Então tem 5 aqui mais livros e eu quero distribuir entre vocês. But I'll have something for the rest of you too. Mas os outros também receberão alguma coisa. Anyway, back to my story. De volta à minha história. So I was the girl that when I was a child, I always wanted to grow up and be a wife and a mother. Quando criancinha, eu era o tipo da menina que sempre quis crescer, me tornar uma esposa, uma mãe. My parents met when they were children, Meus pais se conheceram quando eram crianças ainda. and when my dad was like 14 years old, E quando meu pai tinha 14 anos, he decided that woman is the one I want to marry ele decidiu, essa menina aqui vai ser a moça com quem eu vou me casar. when they were 14 years old. Isso já aos 14 anos. Of course, they didn't get married then, Claro que não se casaram aos 14, but they grew up together. mas cresceram juntos. So I watched this story and I thought, you know what? The same thing. Então eu escuto histórias assim, God can do the same thing for me. eu quero uma história assim para mim. Deus pode fazer a mesma coisa para mim. So, kind of to fast forward, there was a young man in my life Avançando um pouquinho na história, houve um jovem na minha vida that I grew up with. com quem eu cresci.
And my parents told me when I was about 13 years old, E quando eu tinha mais ou menos 13 anos de idade, meus pais me disseram. actually, he had an older brother. Aí ele tinha também um irmão mais velho. And they told, and I was interested in the older brother. E eu estava interessado no irmão mais velho. And my parents told me, you are going to be, you need to marry the younger brother. E meus pais diziam, você precisa se casar com o irmão mais novo. And so they said, don't, what do you say, get carried away with your affection with the older brother. Não se deixe levar pelas suas emoções pelo irmão mais velho. Now, I was only 13 years Eu old, só tinha 13 anos de idade. but I was already thinking very seriously. Mas eu pensava sério nesse assunto. What is the type of person that I would like to marry? Como é o tipo de pessoa com quem eu quero me casar? So anyway, Bom, I thought, no, you're crazy. I like the older brother. eu disse, não, vocês estão loucos, eu quero o mais velho. But time went on, and I began, the younger brother and I went to school. We went to high school together. Mas o tempo foi passando, o irmãozinho mais novo e eu, foi para a escola juntos. And I pro began to ensino médio. realize he's a very quality man. E eu comecei a perceber que ele era um homem de qualidades. I think my parents are right. Eu acho que meus pais tinham razão. Yeah, he's the one I like. Eu acho que agora ele é a pessoa que eu gosto Of mesmo. course, I didn't tell him that. É claro que eu não disse isso para ele, I didn't tell anybody that. não contei para ninguém. I'm just praying Eu só orava and waiting. e aguardava. And of course, I'm still growing up. E eu ainda estava crescendo, né? So time continues, Então, o tempo vai passando and we become better and better friends. e a gente vai se tornando cada vez melhores amigos. And he became one of my best E se friends. tornou um dos meus melhores And he amigos. was such a good friend. E era um amigo tão bom He would talk to me about the girls that he was interested in. que ele falava comigo das garotas que ele gostava. And I would be thinking to myself, E eu pensava comigo mesma, she's right here. ela tá bem aqui, essa garota que você gosta. Like, don't you see me? I'm right Não here. consegue ver? Olha aqui, ó. Well, I keep praying and waiting Continuava orando, aguardando. and praying and waiting, and time goes on. E o tempo vai passando, eu orando e aguardando. And I'm in university now. E agora eu já estou na universidade. I'm going to school to become a nurse. E agora eu estou fazendo faculdade para me tornar uma enfermeira. And the reason I'm going to school to become a nurse E o motivo é is because he encouraged me to do so. porque ele me motivou a fazer isso. So I'm growing in my walk with God, Crescendo na minha caminhada com Deus. and I feel like we're growing in our friendship. Acho que nossa amizade também está crescendo. But he's still talking to me about other girls. Mas ele ainda continua falando comigo sobre as outras garotas. And I'm like, okay, God, bring this guy around. E eu fico pensando, Deus, tá bom, mas muda alguma coisa, vira a chave na cabeça desse menino. So one day, one of my other girlfriends came to me, E uma das outras amigas minhas um dia veio falar comigo. and she says, there's a banquet that I have been invited to. This guy asked me to go to. E ela disse, tem uma festa que um rapaz me convidou para ir. And she says, I don't want to go by myself. Would you go with me? E eu disse, eu não quero ir sozinha, você viria comigo? Oh, sure, I'll go with you. Disse, claro, eu vou com você. And then she told me who asked her. E ela me disse quem foi o rapaz que a convidou. It was the guy. Era o rapaz. It was the guy that I've been praying and waiting for. Por quem eu havia orado e havia aguardado tanto Oh, tempo. how can I do this? Como é que eu vou fazer isso agora? But she was a good friend, Mas ela era uma boa amiga minha. and he was still a very good friend. E ele também era um bom amigo meu. What a situation. What a situation, I'm exactly. picturing. I went. Eu fui. It was the most difficult night of my entire life. Foi a noite mais difícil da minha vida. Very awkward. Uma coisa muito estranha. So she and I go home that night, E agora eu e ela voltamos para casa. and I say, I have to be honest with you. Eu preciso falar uma coisa séria para você, minha amiga. And so I told her about how much I cared about this guy and how I'd been praying. E aí eu contei para ela como eu me importava com aquele rapaz, quanto eu tinha orado por ele. And I said, but he's a very godly man. E eu disse, mas ele é um homem de Deus. And if he and you get together, if he continues to pursue you, Se você e ele derem certo, I want you to know I'm not going to get in the way. eu quero que vocês saibam que eu não vou atrapalhar isso. I will support you. Eu vou apoiar essa Is relação. that an easy thing to do?
É uma coisa fácil de fazer? No, you know what our natural instinct is? Sabe qual é o nosso instinto natural? We're going to fight. A gente vai brigar. We're going to prove who he really needs to be with. Ah, eu vou provar com quem ele deve ficar mesmo. And in the end, that just proves who he does not need to be with. E no final eu ia provar com quem ele não queria ficar. You know what? That situation forever cemented or solidified the relationship with me and the girl. E essa situação solidificou esse relacionamento entre eu e a minha amiga, entre mim e She a minha became amiga. one of my best friends. Ela se tornou uma das minhas melhores amigas agora. Time went on. O tempo passou, They got engaged. eles noivaram And they asked me, e me perguntaram: Melody, would you be a bridesmaid in our wedding? você seria a madrinha do meu matrimônio? And what did I say? E o que foi que eu respondi? I said yes. Eu disse sim. Now, was that an easy thing for me to do? Foi uma coisa fácil fazer isso? No. By the time they got married, Quando eles se casaram, I had been waiting and praying for that man eu havia orado e aguardado esse rapaz for over 10 por mais de years. 10 anos. 10 years. 10 anos. I would not look at anybody else. Eu não olhava para nenhum outro rapaz. Other men came into my life. Outros homens tentaram entrar na minha I vida. actually had another man that asked me if I would marry him. Teve outro rapaz que veio me perguntar se eu queria me casar com ele. Nope, Não, I'm waiting. eu estou aguardando aquele ali. Now, let me say, I don't regret saying no to that man. Ah, e eu não me arrependo de dizer não para esse outro But I'm rapaz. just saying there were other options, but I wasn't Eu só interested. quero dizer que houve outras opções, mas eu não estava interessada. So I walked down the aisle in that wedding, E naquele casamento, eu passo pelo corredor central and he was at the end of the aisle, e ele estava lá no fim do corredor. but he wasn't waiting for me. Ele não estava aguardando por mim. You know, this became one of the biggest faith challenges of my entire life. E isso se tornou um dos desafios de fé mais difíceis da minha vida. After they were married, and God blessed their marriage, they're a beautiful couple together. Depois que se casaram, e Deus abençoou essa relação, eles são um casal muito lindo. I began to go on with my life Minha vida continuou. and try to figure out, where do I go from here? E agora, eu vou para onde, Senhor? And I was not angry at them. Eu não estava com raiva deles. You know who I was angry at? Sabe com quem de quem eu tinha raiva? Who was I angry at? I was angry at God. De Deus. I said, God, how could you allow me to go through this all these years? Como que o Senhor me faz passar por isso durante tantos anos? I know you showed me that I was supposed to marry him. Eu sei, o Senhor me mostrou, eu deveria ter me casado com ele. And it's okay that I'm not marrying him, but why did you deceive me? E tudo bem que eu não me case com ele, mas por que o Senhor me enganou esse tempo todo? Why did you lead me down this path? Por que o Senhor me fez andar por esse caminho? Why did you lead me into this beautiful friendship Por que o Senhor me fez desenvolver essa relação de amizade tão with bonita somebody I thought you were leading me to marry? com alguém que eu achei que o Senhor estava me conduzindo para um casamento? I was very angry. Eu estava com muita raiva. And it was this situation in my life E foi essa situação na minha vida that made me turn away from God. que fez com que eu me afastasse de Deus. Because I was like, you know what? I don't think I can read your word anymore. Sabe, eu dizia, eu acho que eu não consigo mais ler a Bíblia. Because I don't think your word is true. Eu acho que a sua palavra não é verdade. And you know what? I don't think I can pray anymore. E sabe, eu acho que eu nem posso mais orar. Because you know what? Sabe por quê? Por quê? It doesn't matter what I pray. Porque não importa o que eu ore, You're going to do whatever you want to do anyway. o Senhor vai fazer o que o Senhor quiser fazer mesmo. Because you're God. Porque o Senhor é Deus. Why pray? Por que orar? Why trust? Por que confiar? And so I stopped. Então eu parei. Did my life get better? A minha vida melhorou. I began to spiral down and down and down Minha vida começou a espiral para baixo. until I was in such a deep season of depression. Até que eu entrei numa depressão tão profunda I was thinking, what would it be like to end my life? que eu cheguei a pensar: o Is que there a aconteceria se eu way? encerrasse a minha vida? Is there a way that I could commit suicide and it wouldn't look like I had committed Será suicide? que tem alguma maneira de cometer um suicídio e que não pareça que foi um suicídio? Because I did not want to live. Porque eu não queria mais viver. I don't know if any of you have ever been in that situation where life is so discouraging. Eu não sei se alguns de vocês já passou por uma situação assim onde a vida parece não ter mais sentido You don't want to live. e você não quer mais vivê-la.
Even in that deepest, darkest situation, Mesmo nessa situação mais tenebrosa que você está God passando, has not forsaken you. Deus não te abandonou. He is still with you. Ele ainda está com você. I don't care how deep and dark and bad the circumstances Eu não me importo quão profunda, quão negras sejam as circunstâncias, or how far away from God you fall. ou quão distante de Deus você se afastou. He is still with you. Ele ainda está contigo. In my darkest moments, Nos meus momentos mais tenebrosos, one day I went out walking in the rain. onde eu caminhava ali The debaixo rain da was chuva, was coming down. a chuva, né, I eu was molhava crying. todo, eu chorava. I was crying, but I was thankful it was raining. Eu chorava, mas eu agradecia pela chuva que não parecia tanto. And I wasn't praying. Remember, I wasn't even really praying. Mas eu não estava orando, eu não estava orando mais. And as I was walking in the rain and I was crying, Enquanto eu caminhava pela chuva e chorava, I remember looking up into the rain eu me lembro de olhar para a chuva and kind of thinking in my heart, e pensava no meu coração: God, can you still do anything in my life? será que o Senhor ainda consegue fazer alguma coisa na minha vida? Because I've fallen so far away from you. Porque eu já me afastei, estou tão distante do Senhor. Keep in mind, I'm fast forwarding past many dark, gory details. E eu estou avançando muito, né, pulando alguns detalhes bem. I'm looking at that clock on the wall Eu estou olhando para aquele relógio and na I'm parede. saying, oh, clock, time, stand still. Relógio, por favor. O tempo precisa parar um pouquinho. But it keeps moving. Mas ele continua. So I'm in this dark moment in my life. Então eu estou nesse momento sombrio da minha vida. And God hears that deep cry of my heart. E Deus ouviu o And clamor do da minha you vida, know do meu coração. that the clouds above me parted E as nuvens que estavam sobre mim, elas se dissiparam. and the sunshine came down on me in this big warm circle? E a luz do sol veio assim sobre mim num círculo. All sobre o chão. around me it was raining, Ao meu redor continuava chovendo. but there was a circle of sunshine shining down. Mas havia um círculo de luz solar ali onde eu estava. And I remember looking up into that sunshine E eu me lembro de olhar para o alto naquela luz. and I was like, does that mean yes? E a minha pergunta era: isso quer dizer que sim? Can you still do something in O my senhor, life? o senhor ainda consegue fazer alguma coisa na minha vida? That was the turning point in my journey. Esse foi o ponto da virada na minha jornada. It wasn't instant healing. Não foi uma cura It instantânea. was a long journey Foi uma longa jornada that started with me getting back into the Word. que iniciou comigo voltando à palavra. It's the journey that started my whole daring to ask for more journey. Foi a jornada que iniciou toda a minha jornada de ouse pedir mais. I would open God's Word Eu abri a palavra de Deus and I would say, God, I don't know how to go on. e eu dizia: Senhor, eu não sei como continuar isso aqui. But you say in your Word, Mas tu dizes na tua palavra. you say in your Word this and this and this. Tu diz isso, isso e isso na sua And I want palavra. to see this in my E life. eu quero ver isso aqui na minha vida. And Lord, I don't know how to be who you're calling me to be. E eu não sei, Senhor, ser a pessoa a quem você me chama a ser. But if I'm going to be a Christian, Mas se eu tiver que ser uma cristã novamente, I don't want to be just a normal, superficial Christian. eu não quero ser uma cristã normal, superficial. I want to know you're real, Eu quero te conhecer de verdade. and I want you to do more in my life. E eu quero que tu faças mais na minha vida. And that is the journey that began my whole cry, dare to ask for more. E essa foi a jornada que me fez iniciar todo o meu clamor. Ouse pedir mais. Did God answer my prayer? Deus respondeu às minhas orações? Did he hear my cry? Ouviu os meus clamores? Yes, he did. Sim. He began to pull me up from that pit. Começou a tirar-me daquele poço. Okay, I have a few more minutes than I thought I did. Praise the Lord. So, fast forward the journey. Avançando um pouquinho a jornada, God is beginning to bring healing back to my life. Deus está começando a trazer cura de volta à minha And vida. time went on. E o tempo passou. I got in God revived my heart and spirit, Deus reavivou meu coração e espírito. and he brought spiritual healing to me. Trouxe uma cura espiritual para mim. And I fell in love with another man. E agora eu me apaixono por outro rapaz. And this man, I thought, no wonder God didn't allow it to work out with the first one. Ah, foi por isso que Deus não deixou que eu desse certo com outro rapaz. Era This esse. one's so much better Esse for aqui é me. muito melhor. And so
I'm going to bleed a little bit into my next seminar. I'm sorry. I'm not stopping right this minute. She told me I had 10 minutes and now she says we're done. I'm going to go a little bit longer and it's going to bleed into the next one. Eu vou avançar um pouquinho e vai mesclar com outro seminário. So if you need to go and hop up and go to another seminar, you're welcome to leave right now and go do that. Se você precisa ir para outra Okay. sessão, fique à vontade, mas eu vou I passar um cannot pouquinho. stop Eu não right posso here. parar nesse momento agora. Okay, this misses the whole point of what this seminar is about. Então tá bom, vamos lá. Okay. So I meet this man and I began praying and we're doing ministry together. A gente começa a orar, começa a fazer o ministério juntos. And we're traveling, we're doing speaking, preaching, all these different things. A gente viaja, a gente prega, a gente palestra, faz todas essas coisas diferentes. It's very clear to me that God has led us together. Para mim tá bem claro que Deus, And I'm praying and praying, e eu fico orando, and I see God's leading, e eu vejo a guia de Deus, and then suddenly e de repente he finds the woman of his dreams ele encontra a mulher dos seus sonhos and he marries her. e se casa com ela. And I was like, I thought God was leading us together. Eu achava que Deus estava nos What in the unindo. world? Como assim? By the time this happened, Quando isso aconteceu, another 8 years. I had been waiting and praying for him for 8 years. outros 8 anos já haviam se passado. Eu já havia orado por ele por 8 anos. So you see a little bit what's happened here? Tá vendo um pouquinho do que está acontecendo I aqui? basically spent 18 years of my life Basicamente, eu gastei 18 anos da minha vida waiting for the wrong person. esperando a pessoa errada. Some of you might not even be 18 years old. I don't know. Tem gente aqui que nem 18 anos tem. Do you know how discouraging this can be? Sabe como isso pode ser desanimador para uma pessoa? But this time, instead of losing my faith, Mas dessa vez, em vez de perder minha fé, God had really given me a genuine experience with Him and His Word. Deus já havia me dado uma experiência genuína na sua And I palavra. said, God, I don't understand what you're doing, E eu disse, Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo, but I'm not going to leave you. mas eu não vou te abandonar. I don't understand why I had to go through this heartbreak again. Eu não entendo por que eu tenho que passar por essa situação But I toda de trust novo, you. mas eu confio no And I Senhor. trust your E Word. eu confio na tua palavra. And I'm not going to leave you. E eu não vou te abandonar. There's a quote in Ministry of Healing. Tem uma citação no livro Ciência do Bom Viver. It says, in the future life, Diz, na vida futura, the mysteries that have here annoyed and disappointed us os mistérios que aqui nos incomodaram e nos desanimaram shall be made plain. serão esclarecidos. We shall see that our seemingly unanswered prayers Nós veremos que as nossas orações aparentemente não respondidas and disappointed hopes e esperanças desanimadas have been among our greatest blessings. estiveram entre as nossas maiores bênçãos. Is there an unanswered prayer in your life right now? Será que existe alguma oração não respondida na sua vida? And you might be saying, God, I don't know what you're doing. E talvez você diga, Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo. Why aren't you giving me this? I've prayed, I've cried, I've waited. Por que o Senhor não está me dando isso? Eu já orei, eu já clamei, eu já esperei. I've waited 2 years. 2 anos, I've waited 2 months. 2 meses, I've waited 20 years. 20 anos. Where is the answer? Onde está a resposta? Do you know what God might be saying? Sabe o que Deus pode My dizer? child, I'm actually protecting you. Meu filho, minha filha, eu I estou have protegendo something você. better. Eu tenho algo melhor. This is not for your best. Isso não é para o seu melhor. So I told you part 1 of my story, part 2. Então eu contei a parte 1 da minha Do história. you want to hear part 3? Querem a parte 2 também? Querem ouvir a parte 3? Yes. Time goes on, fast forward. O tempo quando passa, vamos avançando, rapidinho. I meet another man. Eu me encontro com outro rapaz. Não, not again. He immediately goes to my parents E imediatamente ele vai falar com meus pais and says, Can I start a relationship with your daughter? e pergunta, eu posso iniciar um relacionamento com sua filha? And we prayed. E nós oramos. Don't think just because somebody asks to start a relationship with you Não é porque alguém pede para começar um relacionamento com você that you say yes. que você tenha que dizer sim. No, don't think that. Não, não pensa assim. Okay? But we prayed and it seemed like, yeah, this Mas seems like God's leading. nós oramos e parecia que Deus estava conduzindo a situação. So fast forward. Então avançamos um pouco. We were in a courtship relationship E a gente estava nesse relacionamento de cortejo for about 2 years. por cerca de 2 anos. Got engaged, Noivamos, picked out my wedding dress,
escolhi meu vestido de started planning casamento, the wedding, comecei a planejar toda a festa and there was something in my mind, e alguma coisa na minha cabeça dizia. and I believe it was the voice of the Holy Spirit Eu acho que era a voz do Espírito Santo, saying, Melody, ask me, dizendo: Melody, is this Per- really my best choice and will for you? pergunte para mim, essa é a melhor escolha? And so I said, God, Então eu perguntei: if Deus, this is not the man that you want me to marry, se esse não for o homem que o Senhor quiser que eu me case, com quem eu me case, please stop our relationship. por favor, pare esse Before we get relacionamento married. antes do nosso casamento. I'm willing. Eu estou disposta. You know, I've waited all my life Eu já esperei a minha vida toda. for this day. Até esse momento, o Senhor I'm sabe planning disso. my wedding, Eu já estou planejando a festa, but I don't want to marry unless I know for sure this is your will. mas eu não quero me casar a menos que eu saiba com certeza que essa é a tua I thought vontade. it was your will, Eu achava que era, but I want to know for sure. mas eu queria saber com certeza. And you know what happened? E sabe o que aconteceu? God took that man out of my life. Deus tirou esse homem da minha vida. You can say, oh, Talvez você diga: ah, yeah, it didn't work. não deu certo. We parted peacefully. A But gente God- terminou em paz, sem- God knows best. mas Deus sabe o que é melhor. There's a beautiful quote from Ellen White, and she says, God is too wise to err or Tem- make mistakes, Tem uma citação muito bonita onde Ellen White diz: Deus é muito sábio para errar and too good to withhold any good thing from us. e muito bom para reter qualquer coisa boa de nós. Then do not fear to trust him, Então não tenham medo de confiar nele, even though you do not see the immediate answer to your prayers. mesmo não vendo a resposta imediata às suas orações. If you're in a waiting season right now, again, you don't see what God is doing, Se você está como eu, esperando e não vê o que Deus está fazendo, trust him. confie nele. Amen? Amém? Trust him. Confie. Okay, in just a few minutes that I'm going to wrap this up. Do you want to hear part 4? E mais alguns minutinhos. Querem avançar para a parte 4 da história? Yes? So do I. Eu também quero chegar na parte 4. Is it another man they're asking? There's not a part 4. Não existe parte 4. No, I'm still waiting. Eu ainda estou aguardando. I'm still waiting on God's plan. Aguardando pelo plano de Deus. I've been waiting many years. Já há muitos anos. Many, probably more years older than most of you young people are. Já há muitos anos, mais do que muitos têm de idade aqui. You know, I didn't understand why God has allowed me to walk this long, painful journey as a single. E eu não entendia por que Deus havia permitido que eu trilhasse esse caminho como solteira. And I never wanted to talk about this part of my story E eu nunca quis falar dessa parte da minha because história, it's so private and it's so personal. que é tão particular, tão I pessoal. always thought, you know, when I have that man beside me, then I'll tell the story. Like, here he is. Na minha cabeça é quando eu tiver esse homem ao meu lado, definitivamente, aí eu vou contar a minha So I história. never talked about it. Então eu nunca contava para ninguém. And one time I was speaking in Romania, E certa vez eu estava falando na Romênia and I had a whole, there were 400 young people there. I was the speaker for the whole weekend. e havia 400 jovens, eu era palestrante para o fim de semana. And I was preaching my heart out about the power of prayer. E eu pregava assim do fundo do meu coração sobre o poder da oração. And they were playing on their phones, E eles ficavam brincando no celular. scrolling their phones. Well, I'm talking to them about what's on my heart. Enquanto eu falava para eles o que estava no meu coração, eles estavam distraídos com I o said, celular. God, I don't know how to reach these young people. E eu disse: Senhor, eu não sei como alcançar essa That juventude. night I went to my room and I was going to bed. Nessa noite eu fui para o quarto. And I said, I'm not going to go to sleep, to bed, Se eu não vou dormir until you show me how to reach these young people. até que o Senhor me mostre como alcançar a atenção desses jovens. I'm wrapping this up. Eu já estou terminando. I did not go to sleep that night. E essa noite eu não dormi. I did not go to sleep. I prayed all night long. Orei a noite inteira. And you know what God told me about 5:30 in the morning? E sabe o que Deus me contou às 5:30 da manhã? He said, Melody, you have been traveling all around the world. Melody, você tem viajado o mundo inteiro. And you've been telling them about the fact that I'm the God that answers prayer. E você fala que eu sou o Deus que responde às orações.
And you've been sharing this story with people E você tem partilhado histórias com as about how I pessoas answered your de prayers. como eu respondi às suas orações. But why don't you share with these young people Mas por que você não partilha about the 20 plus years sobre os 20 anos ou mais that you have prayed que você tem orado and I have not answered this prayer? e eu não tenho respondido a essa oração? And share with them E partilha com eles about my faithfulness sobre a minha fidelidade, and how I've been faithful to you de como eu tenho sido fiel and contigo taking care of you. e cuidado de você. I'm like, God, I can't share this story. Sorry? I can't share this story. It's too Eu disse, personal. Deus, eu não posso partilhar essa história, é muito pessoal. But God says you need to share that story. Mas Deus disse, você precisa partilhar essa And parte so da that história. day I went forward with those young people Então, nesse dia foi o que eu fiz. and I shared that story. Partilhei essa história. And everyone was listening. E todo mundo estava prestando atenção. Because we all have heartbreak and we're all struggling. Porque todos têm problemas, né, de relacionamento, todos And têm suas maybe lutas. you've only been struggling for 2 months E talvez a sua luta seja só por 2 meses. or it's been 2 years. Ou 2 anos. But courage from someone who's been struggling for many years that God is faithful. Mas receber esse encorajamento de alguém que está lutando por 20 anos e dizendo, Deus é fiel. And as I look back on my life E quando eu olho para trás da minha vida, and the different relationships that did not work out in my life, e os diferentes relacionamentos que não deram certo na I minha say, vida, praise the Lord. eu digo, louvado seja Back Deus. then I was crying and I'm saying, God, please give this to me. Aquele homem por quem eu orava e eu dizia, Senhor, dê essa pessoa para mim. God knew it was not for my best good. Deus sabia que não era para o meu melhor. I shared my same testimony in the Philippines and I had a young man come up to me. Eu partilhei essa mesma história nas Filipinas e um jovem veio falar He comigo. had a scribbled note that he gave me. Ele tinha algumas anotações e ele me deu essas He said, anotações. Miss Melody, E disse assim, Senhorita Melody, God said no to you Deus disse não para você, so that he could say yes to us, para que ele pudesse dizer sim para nós, so that he could teach us how to have a relationship with Jesus. para que você pudesse nos ensinar Amen. a como termos um relacionamento com Cristo. So that is the backstory on my journey of daring to ask for more. Então essa é a história de pano de fundo da minha jornada de como eu escrevi esse livro, né, Ouse Pedir Mais. There's lots more that I could say, Tem muito mais coisa que eu poderia dizer, but I want to end with a quote mas eu here. queria finalizar com uma citação. You know, we are going through fiery furnace experiences in our life, A gente passa por experiências de fornalha ardente na nossa vida. and it's very tough when we know that God can deliver us from the burning fiery furnace. E when we know. When we know, you can deliver me. Why aren't you delivering me? É. E é muito difícil saber que Deus pode nos tirar dessa experiência, mas Ele não tira ainda. But I believe God is looking for a people, Mas eu creio que Deus está buscando and um this povo. applies to all of us, not just Isso singles. se aplica a todos nós, não somente aos solteiros. God is looking for a people Deus está buscando um povo who will trust him que vai confiar nele and who will say to him, e que vai dizer para ele: I know you can do differently in my life, eu sei que o Senhor pode fazer algo diferente na minha vida, but even if you do not, mas mesmo se não fizer algo diferente, I will not bow down and worship another God. eu não dobrarei meus joelhos para outro Deus. I am going to serve you. Eu vou te servir. Amen? Amém? God is allowing us to walk through this time of probation. We're all going through it right Deus está now. permitindo que a gente passe por esse tempo de provação, que todos And nós estamos we passando, need to trust him. para que aprendamos que nós This precisamos is- confiar nele. This is the final quote. Essa é a última citação. From Desire of Ages, Desejado de todas as it nações. says, God never leads his children Deus nunca guia seus filhos otherwise than they would choose to be led. de uma maneira contrária a que eles escolheriam ser If they guiados. could see the end from the beginning Se eles pudessem ver o fim desde o and they could princípio discern the glory of the purpose, e discernir a glória do propósito which they are fulfilling as co-workers with him, que eles estão cumprindo como colaboradores com ele. and of all the gifts that heaven can bestow E de todos os dons que o céu pode conferir upon men, sobre os homens, fellowship with Christ in his a sufferings comunhão com Cristo em seus sofrimentos is the most weighty trust é a maior das confianças. And É o maior the depósito and the highest honor. e a maior honra. Will you stand with me as we pray? Fiquemos em pé e vamos fazer a oração final. And then we will go to part 2.
E aí vamos avançar para a parte 2. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celeste, I don't know the story of those that are here. eu não conheço a história daqueles que estão I aqui. don't know the scars. I don't know the questions they have for God. Não conheço as cicatrizes nem as perguntas que eles têm a teu respeito. But Lord, I pray that you will encourage their hearts today, Mas eu oro, Senhor, para que tu encorajes o coração de cada um aqui. that they are not alone in the darkness of night, Para que saibam que eles não estão sozinhos nos momentos mais sombrios das suas vidas. that you are with them, Que tu estás com eles. and the work that you started, you're going to be faithful to complete. E que a obra que começaste, tu serás fiel, Senhor, e vais concluí-la. So, Lord, hold on to them in the darkness of night. Sustenta-os, Senhor, nos momentos mais difíceis. Help them to trust you. Ajuda-os, Senhor, a confiar Lord, em help ti. me to trust you. Ajuda-me a confiar em ti também. We know that you are coming soon, Nós sabemos que tu em breves voltarás, Senhor. and your glory we cannot even begin to comprehend. E não podemos nem sequer começar a entender a tua glória. Our present circumstances are not worthy to be compared Nossas presentes circunstâncias não são dignas de ser comparadas to what you are preparing for us. com aquilo que tu tens preparado para nós. So help us to trust you. Então ajuda-nos, Senhor, a In confiar em Jesus' ti. name, Em nome de Jesus. amen. Amém.